nosso capítulo, vamos antecipar aqui o capítulo 16, tá bom? Então, e o capítulo 16, nós vamos antecipar aqui, então, a primeira parte dessa aula aqui, que é a linguagem e a filosofia analítica, tá? Então, essa aula vai para o YouTube só na semana que vem, tá? Mas eu já estarei fazendo a gravação dela. Então, nós temos aqui para a aula de hoje, a página 4, que é a linguagem, o texto, a linguagem e a filosofia analítica, o mesmo tema do capítulo 16, e nós vamos ter também, nessa aula de hoje, 4 questões para responder, ok? Então, vamos primeiro à nossa aula, ao nosso conteúdo. Então, vamos aumentar aqui o zoom. Então, as temáticas abordadas nessa unidade, a linguagem e a filosofia analítica são as palavras e as coisas, página 6, virada linguística, né, a filosofia analítica, página 9, falar ou calar-se, página 14, e o Círculo de Viena, página 20. Então, essa disciplina, essa temática, é uma temática importante, porque ela vai começar a inserir perspectivas interdisciplinares na filosofia. Então, nesse momento, nós vamos ter uma intersecção muito grande, tá, com a linguística, porque aí é que está, nós vamos ter aí nessa aula de hoje, então, um campo de atuação da filosofia conhecida como filosofia da linguagem. Então, a filosofia da linguagem, ela é importante em muitas áreas, tá bom? Que utiliza muito a linguagem. E uma delas é justamente a ciência. Então, quando nós estivermos estudando o Círculo de Viena, nós vamos ver, então, que a linguagem, a filosofia da linguagem, ela influenciou bastante a filosofia da ciência, conforme nós vamos estudar aí sobre o Círculo de Viena, na última parte desse conteúdo, que deve acontecer daqui a umas 2 ou 3 semanas. E também, uma outra área bastante influenciada pela filosofia da linguagem é a filosofia do direito, é o direito, né? É a questão, o mundo jurídico, a elaboração de leis, a interpretação dessas leis e também a aplicação dessas leis aí nas sentenças, né, que os magistrados têm diante de si nos tribunais, ok? E também, muito embora não seja esse o foco do capítulo 16, nós vamos ter também a arte, né? A filosofia da linguagem, ela vai influenciar bastante, ela vai questionar bastante, tá? Muitas coisas, muitas noções daquilo que nós conhecemos como arte, tá? Então, nesse sentido, nós temos aí em destaque, tá, a filosofia alemã, tá bom? Porque, muito embora, por exemplo, o Círculo de Viena, né? Nós sabemos que Viena é a capital da Áustria, né? Mas o idioma da Áustria é o alemão também, porque eles têm uma origem comum com os alemães, né? Então claro que seria também, aqui no Círculo de Viena, são as filosofias, digamos assim, austríacas, né? Mas, se formos colocar num termo, seria a filosofia germânica, né? Porque cobre tanto os alemães quanto os austríacos, tá? Então, essa filosofia, ela tornou-se preponderante na primeira metade do século XX, tá? Na primeira metade do século XX. Então, vamos aqui para a linguagem e a filosofia analítica, tá? Então, nós temos aqui um quadro, deixa eu colocar aqui um zoom menor, né? Temos um quadro, então. Aqui nós temos a primeira parte do quadro aqui no lado direito, e a segunda parte do quadro, nós temos aqui na próxima página, né? Vocês podem ver aí, tem um cachimbo aí enorme, né? Nessa obra de arte. E agora nós vamos analisar aqui esse quadro, tá bom? Então, esse quadro, ele é de autoria do artista belga René Magritte, ou Magritte, não sei como é que é a pronúncia, não sei se é a parte francesa lá da Bélgica, não é? Então, as datas desse pintor são 1898
1967. Então, ele teve uma vida longa, 69 anos, né? Então, ele atravessou aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra e os primeiros anos da Guerra Fria, né? Então, o nome dessa pintura é Isto Continua Não Sendo um Cachimbo, né? Que ele escreveu em 1952, né? Ele foi um dos principais artistas do movimento surrealista. Então, só fazendo um contraponto, né? Nós temos um dos principais pintores surrealistas, é o Salvador Dalí, né? Então, se de repente você faça aí associação, de repente você já tenha estudado ou visto, né, uma obra de Dalí em algum site, ou até mesmo em algum museu, caso você tenha visitado e tal, né? Então, eles são desse mesmo movimento aí. Então, o movimento conhecido como surrealismo, ele surgiu na década de 1920, e ele vai representar aí uma reação contra o racionalismo, né? E enfatizava o papel do inconsciente na criação artística. Por quê? Porque para os surrealistas, a arte deveria desprezar os encadeamentos lógicos e privilegiar o irracional e os sonhos como fonte de inspiração. Então, apesar do nome surrealismo, na verdade, a primeira impressão que uma obra surrealista causa em nós é que ela é uma obra que aparentemente pode ser considerada por nós como uma obra sem sentido, né? Por quê? Porque ela justamente é uma obra que vem chocar a nossa noção de realidade, não é? Então vamos ver aqui também o significado da palavra surrealismo, né? A palavra surrealismo é ela mesma fruto de uma criação livre de amarras acadêmicos. Então o escritor aí, Guillaume Apollinaire, foi o primeiro a usá-la em um de seus livros, né? Ele escreveu um livro chamado As Mamas de Tiresias, 1918, com uma paródia da palavra supernaturalismo, ou seja, a crença em fatos sobrenaturais. Então a paródia, né, da palavra supernaturalismo foi a expressão surrealismo aí, criada por esse escritor aí, que nós acabamos de ler o nome, né? Um nome francês. Então, considerando, então, as informações e a reprodução da obra de Magritte, reflita e responda. Na primeira questão, como podemos relacionar a obra com a frase "isto continua não sendo um cachimbo"? Vamos colocar aqui a outra imagem, né, que tem uma definição melhor. Então, aqui, o Magritte, apesar de nós termos um cachimbo, ele colocou como nome da obra de arte "isto continua não sendo um cachimbo". Quer dizer, aqui, no caso, o surrealismo não está expresso, digamos, nitidamente na arte em si. Porque se você observar, vai dizer, não, professor, isso aqui é só um cachimbo, né? Mas o surrealismo está embutido no conceito aí que essa obra de arte evoca a nós. Então, você vai dizer, não, professor, isso é um cachimbo. Mas o Magritte vai dizer que isso continua não sendo um cachimbo, né? Então, como nós vamos relacionar na primeira questão a obra com a frase "isto continua não sendo um cachimbo", né? Essa é a primeira questão. A segunda questão, que relação podemos estabelecer entre o que o pintor pretendia dizer e o que ele realmente disse, né? Então, observe que o que ele pretendia dizer está, vamos dizer assim, embutido no nome dessa obra de arte. Isto continua não sendo um cachimbo, não é? E, aparentemente, nós estamos vendo aí uma contradição lógica, aparentemente. Mas lembre-se que isso é uma das premissas e uma das propostas do surrealismo. Observem aqui que, para o surrealista, né, a arte deveria desprezar os encadeamentos lógicos, ou seja, ela tem que privilegiar o irracional e os sonhos como fonte de inspiração. Então, geralmente, aquilo que não é lógico, ele é considerado por nós filósofos, né, e pelos matemáticos também, como
irracional, porque é algo que foge, né, dos padrões considerados racionais, né, os padrões típicos da racionalidade. Aí nós temos a terceira pergunta, né? Um cachimbo é a mesma coisa que o desenho de um cachimbo, né? Então aqui nós temos um desenho de um cachimbo. Mas aí a pergunta é: um cachimbo é a mesma coisa que o desenho de um cachimbo, né? Então, por exemplo, para um filósofo ou para um seguidor do idealismo, né, que a escola idealista, né, a clássica é a escola platônica, né? E o Platão é um filósofo muito conhecido por dar um certo desprezo a uma obra de arte. Porque o Platão ele vai considerar todos os artistas como plagiadores. Por quê? Porque o Platão ele tem uma teoria que, na filosofia platônica, seria uma espécie de teoria de tudo, né? Por quê? Porque o Platão tem a teoria dos dois mundos. E a teoria do mundo ideal, ou o chamado também mundo das ideias, é para o Platão a realidade última, a realidade verdadeira. Então, a cada coisa, vamos dizer assim, a cada objeto, a cada animal, a cada ser vivo ou inanimado nesse universo aqui, que Platão chamava de mundo sensível, né, correspondia uma ideia ou forma perfeita no mundo das ideias, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos um desenho de um cachimbo. O Platão vai dizer que se tem um desenho de um cachimbo, ou se existe o objeto cachimbo, é que, então, lá no mundo das ideias tem a forma perfeita do cachimbo, né? Que seria o cachimbo verdadeiro. Né? Então, do ponto de vista platônico, né, idealista, o desenho de um cachimbo não é a mesma coisa que o cachimbo. Né? Então, Platão vai ser um filósofo que vai chegar e vai detonar isso aí. Né? Ele vai desprezar o conceito da obra de arte. Já outro filósofo mais complacente com a arte é o filósofo grego Aristóteles, discípulo de Platão, e totalmente contrário às ideias do mestre. Porque enquanto Platão dizia que o conhecimento proporcionado pelo mundo sensível é um conhecimento falso e ilusório, Aristóteles vai dizer que nada há no intelecto humano sem que primeiro não tenha passado pelos sentidos. Então, para Aristóteles, o fato de eu ter uma ideia de cachimbo e desenhá-lo, né, e colocar isso, transpor isso para uma obra de arte, para uma gravura, para um desenho, significa que eu já tenho experimentado, né, uma sensação que me deu, digamos assim, a impressão de já ter visto um cachimbo. Então essa postura é uma postura totalmente diferente e contrária à do Platão, porque o Aristóteles não vai considerar a obra de arte como um plágio, como queria Platão. Ele vai dizer que o artista, ele vai dizer que a arte, ela aproxima, não é, o artista da razão, assim como aproxima o filósofo da filosofia. Não é? Então, o Aristóteles vai dizer que o artista ele também tem um amor ao saber, assim como o filósofo tem um amor também ao saber que o leva a filosofar. Não é? Então, essa questão aí, ela pode ser interpretada ou abordada de diversas formas. Tá bom? Um cachimbo é a mesma coisa que o desenho de um cachimbo, né? Do ponto de vista do senso comum, você vai dizer não, porque o cachimbo é apenas uma representação do objeto cachimbo. Né? Não sei se vocês já conheceram esse objeto, né? Mas eu convivi com esse objeto na minha infância. Eu não fumava, claro, de forma alguma, mas meus pais, meus tios, né, fumavam cachimbo. Né? Então, eles andavam, era muito comum no final dos anos 70, até menos antes, né? As pessoas do interior do estado do Amazonas e de outros municípios também aí andavam com um rolo, né, um pedaço de tabaco dentro do bolso, né? Porque quando os compadres, as comadres se reuniam, né, então eles iam colocar a prosa em dia e, claro, né, quando não rolava bebida, rolava um cachimbo, né? E aí
E aí, compadre, tem fumo. Aí o meu pai, né, ou então meu tio tirava do bolso, né, um pedaço de um rolo de tabaco, né? Então eles pegavam o canivete, cortavam ali o tabaco, colocavam dentro dessa parte aí do pito, né, do cachimbo, do tipo pilão, e colocavam o fumo, né, colocavam fogo, né? E aí ficavam pitando aí com o cachimbo, né? Então, esse objeto aí era um objeto comum nos anos 70, nos anos 80, em muitos interiores do estado do Amazonas, né? E demorou um pouco lá no interior para que o cachimbo fosse substituído pelo cigarro, né? Porque, porque a vantagem de quem fuma cachimbo é que a pessoa podia plantar o seu próprio fumo, a pessoa plantar o seu tabaco, então saía mais barato do que estar comprando cigarro, né? Então, é a lógica, né, da antiguidade, né? Não a antiguidade clássica, mas os tempos mais antigos, décadas passadas, né? Era do faça você mesmo, quer dizer, se você pudesse fazer e sair mais barato, você fazia, né? Hoje, esse tipo de mentalidade já está mais substituído do pague, né? Ah, não sei fazer, vou pagar para quem sabe fazer, né? E mais tem a cultura do maker, né? Tá voltando, né? Inclusive nas escolas tem um movimento maker, né? Que é o movimento faça você mesmo, né? E isso aí vai ser bastante usado agora a partir desse ano de 2022 nas escolas, né? Com os projetos que privilegiam o STEAM, né, que é a metodologia de ensino que utiliza matemática, ciência, tecnologia e arte, né, e engenharia, para ser a vertente dos projetos pedagógicos desenvolvidos nas escolas de ensino médio, né? Então, isso vai ser implantado a partir do ano que vem com o chamado novo ensino médio, né? A quarta questão, e a palavra cachimbo, ela é um cachimbo, não é? Então, talvez você possa dizer assim, professor, mas essas questões aí são questões meio que bobas, sem noção. Aparentemente, elas poderiam ser classificadas assim. Mas quando começamos a analisar essas questões mais a fundo, nós vamos ver que existe uma diferença muito grande, tá bom? Uma coisa é um objeto, né? Vamos dizer aqui, do ponto de vista da representatividade, nós temos um objeto cachimbo. Aí, do ponto de vista, né, nós temos um conceito de cachimbo, que seria o objeto cachimbo. Então, nós temos, então, uma representação desse cachimbo, que é essa gravura, né? E nós temos ainda um discurso sobre o cachimbo, quer dizer, a expressão cachimbo, ela traz, né, dentro de si, ela evoca uma discussão a respeito do que seria esse objeto. Então, aí, dentro dessa premissa, dessa perspectiva, é que entra aqui a palavra cachimbo. E a palavra cachimbo, ela é um cachimbo, né? Então, assim, então nós vemos aqui quatro aspectos ou quatro pontos de vista a respeito de um mesmo objeto, ou seja, a respeito do cachimbo. Seja ele aqui um conceito, né? Seja ele uma representação, seja ele aqui em si, não se tratando apenas do conceito, mas uma obra de arte, né? E seja ele um discurso, ou seja, a palavra cachimbo, né? Então, nós temos aqui, eu vou ler aqui para vocês aqui as dicas aqui do manual do professor. Com esses questionamentos, introduzimos uma reflexão sobre linguagem e comunicação, a fim de preparar os alunos para os temas do capítulo. A relação entre os signos linguísticos, ou seja, ícone, índice e símbolo, e a diferença entre o que a imagem enuncia e se ela enuncia algo e o que uma proposição diz, são outros possíveis questionamentos aqui. Então, um dos possíveis questionamentos que nós vamos ter em relação à obra de arte, em relação à filosofia da linguagem, à questão da comunicação, são esses que nós acabamos de apresentar, tá bom? Então, por exemplo, hoje nós vivemos num mundo em que
a tecnologia, né, principalmente as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, elas são uma realidade, né, presente no nosso dia a dia, e agora, né, no novo normal para a educação, ela é uma ferramenta importante, ela é um contexto importante. Então, eu lembro, no início dos anos 2000, quando eu comecei a estudar informática, final dos anos 90 e início dos anos 2000, eu lembro que nós tínhamos que aprender, por exemplo, a iconografia do Windows, né? Naquele tempo, eu acho que era o Windows 3.1, 3.11, que era o Windows que existia de então. E eu lembro que eu comprei meu primeiro computador, meu primeiro desktop, né? Na verdade, foi o único que eu tive, porque depois eu só tive notebooks depois, né? Mas aí comprei um desktop, um Pentium 266, né? Que para a época era uma máquina, né? Hoje é menos potente do que um celularzinho barato de esquina chinês, mas na época ele era o PC mais rápido que tinha, né? Pentium 2 de 266 MHz, né? E aí comprei e veio o Windows 95, porque ao comprar um computador novo, né, você tinha acesso também ao sistema operacional mais recente. Então, muita gente não conhecia o Windows 95, porque estava acostumado ao Windows 3.11, né? E aí, então, quando eu comprei o Windows 95, um computador novo com o Windows 95, aí foi uma novidade na cidade, né? Porque eu era em Tabatinga, e em Tabatinga não tinha um computador com Windows 95. E aí eu lembro que meu irmão era professor de informática, né? E aí contratei ele para dar aula de informática em casa, e lá, então, fomos instalar. Ele foi instalar o computador, instalar o Windows, né? Montou o computador, né? Instalou o Windows. Naquele tempo demorava o dia inteiro para instalar o Windows, né? Ele instalado, você colocava o CD-ROM na bandeja, mas você tinha que iniciar o MS-DOS pelo disquete. Você tinha que ter o disquete e o CD-ROM, porque não era possível instalar o sistema operacional sem o disquete, sem os comandos do MS-DOS. Era impossível. Então, quando, né, ele instalou direitinho, foi me ensinar, então a primeira coisa que ele teve que me ensinar e falar era aprender o significado de cada ícone, a chamada iconografia, né? Então, hoje é uma realidade para nós, porque quando nós abrimos o nosso celular, a gente está lá com a tela cheia de ícones, né, dos aplicativos, né? Então, isso para nós já é uma realidade. Isso já é uma realidade, né? Então, por exemplo, hoje, entre os professores, se debate, né, coisas, por exemplo, como, por exemplo, um bebê de 1 ano e pouco, a primeira coisa que ele aprende no celular é jogar. Então, a criança, um bebê, aprende a ligar o celular e aprende a mexer nos aplicativos, principalmente se for jogos, né? Então, ou seja, o bebê, a criança aprende a jogar mesmo não sabendo mexer em todos os comandos de um celular. E a gente acha isso uma coisa incrível, né? Como é que as pessoas hoje têm esse tipo de, digamos assim, essa inclinação, né? Isso não é novidade, porque para os nascidos nativos digitais, isso aí é uma realidade, né? Tanto é que em 2000 não estou lembrado qual foi o ano, não sei se foi 2018 ou foi 2017, teve a palavra iPad, foi considerada a palavra do ano, né, que a Universidade de Oxford utiliza um ano lá da edição do dicionário dela, famoso, para homenagear uma palavra. E eles, acho que foi 2017, foi 2018, se não me engano, eles resolveram homenagear a palavra iPad, porque numa cidade do interior da Inglaterra, a primeira palavra que o bebê aprendeu a pronunciar não foi papai nem mamãe, foi iPad, né? Quer dizer, a gente olha assim, pensa que isso é uma brincadeira, pensa que isso é uma piada, mas foi um fato documentado, inclusive, né? Depois vocês podem checar aí e verificar, porque eu não estou lembrado mais qual foi o ano, mas eu lembro desse fato, porque eu era usuário de iPhone na época e acompanhava as notícias relacionadas ao iPhone. Então, qualquer novidade que tinha sobre o iPhone, né, sobre o aplicativo, sobre um recurso novo, era colocado lá num site lá de fã que eu seguia, e aí eu achei engraçado essa
esse fato, porém, como eu sou um pesquisador dessa área também, porque as minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram nessa área aí, sobre a cibercultura, né, sobre o mundo digital, e o que isso implica para a educação, né, principalmente para ensino e aprendizagem. E aí eu disse, não, eu me surpreendi, porque foi uma coisa, digamos assim, inusitada, mas eu entendi. Eu disse, não, nós estamos vivendo na era digital, então, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer, né? E, de fato, aconteceu, né? Então, assim, é uma coisa surreal mesmo, né? Como é o tema aqui da nossa aula. Mas foi um fato verídico, né? Vamos ver aqui a nossa legenda. Então, aqui nós temos... Essa foto foi tirada de um museu, né? Então, aqui nós temos aqui... Visitantes observam, isto continua não sendo um cachimbo de René Magritte, no museu que leva o seu nome em Bruxelas, no dia 17 de maio de 2017, ano que marcou o 50º aniversário da morte do surrealista belga. Esse quadro faz referência a outra obra de Magritte, A Traição das Imagens, mais conhecida como Isto Não É um Cachimbo, no qual o mesmo cachimbo está reproduzido com a frase que a tornou famosa. Então, aqui nós temos a frase aqui embaixo, né? A frase que isso aqui continua não sendo um cachimbo, né? Então o nome, né, digamos assim, o nome oficial da obra é A Traição das Imagens, né? A Traição das Imagens. Então, esse autor, né, ele propõe aí essa obra de arte aqui como uma reflexão a respeito do que a obra de arte tenta nos passar, né? Então, na próxima aula, nós vamos ver também, nós vamos analisar isso mais a fundo, que vai ser as palavras e as coisas. Nós vamos deixar para a próxima, porque senão a gente vai ficar um pouco sem aula, né? Não podemos antecipar tanto assim conteúdo. Então, senhores, para esse momento é o que resta para nós, né? Então, eu já interrompi o compartilhamento, ok? Bom, são 8h29, não quero prender vocês, porque vocês vão ter aula daqui a pouco de outra disciplina. Mas caso alguém tenha alguma pergunta, tá bom?